Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o amigo da galera, com Rafael Matos. Olá pessoal que nos acompanha aqui pela Rádio Cidade em Dia, nas ondas da 89.1 FM ou também nossos canais digitais pelo nosso portal sctododia.com.br, nossas plataformas digitais, onde está o nosso podcast, o Amigo da Galera. Eu sou Rafael Matos, amigo de Mário Lima, o amigo da galera. Mário, tudo bem? Eu sou o próprio Mário Lima. Antes, é claro, peço para você, se ainda não se inscreveu em nosso canal aqui do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. Dessa maneira você vai ser avisado sempre que o novo programa entrar no ar. E também já dê um like aqui no nosso podcast, nessa edição, mais uma edição do nosso podcast Amigo da Galera. Mário Lima, amigo da galera. A gente já contou algumas histórias do Nordeste. Tem muitas ainda, obviamente, porque um tempo, como é que você foi parar lá no Nordeste? E, claro, o Mário é gaúcho, né? Mário é gaúcho. Como é que foi esse retorno para Porto Alegre, já como um grande narrador daí, porque tinha essa trajetória consagrada também já no Nordeste. Mas como é que foi esse retorno para o Rio Grande do Sul, Mário? O sonho de todo radialista, né? Gaúcho, e eu te diria catarinense, paulista, mineiro, carioca, e do interior, o sonho é trabalhar na capital, né? Não que o rádio interior não seja prazível também, tem emissoras de rádio interior em qualquer lugar do Brasil, né? Por exemplo, nós somos interior aqui de Santa Catarina. Sim. E aqui me parece que não é o caso do pessoal querer sair daqui para ir trabalhar em Florianópolis, não. Santa Catarina é a parte. É a parte. Né? O interior tem a sua vida própria. Exatamente, né? Como Chapecó, como aqui, como Joinville. E enfim, eu tinha o sonho de trabalhar em Porto Alegre quando eu comecei no rádio, né? Apesar de ter começado fora de Porto Alegre. E em 1985, eu estava na Bahia ainda, né? Eu estava na Bahia, trabalhando na Rádio Clube já, não estava mais na Sociedade. E aí teve uma cobertura de um jogo era eliminatórias para a Copa de 86. E eu viajei para Porto Alegre para transmitir o jogo Brasil e Chile. Pela Rádio de Salvador. Pela Rádio Clube de Salvador. Eu não me recordo se era Brasil e Chile, mas era Brasil e Chile, sim. Mas enfim, um desses adversários sul-americanos aqui. No Beira-Rio. E chegando no Beira-Rio, no corredor do Beira-Rio, eu encontro o Dalton Menezes, saudoso Dalton Menezes, treinador, que tinha trabalhado lá na Bahia, no Vitória. Aliás, trabalhou em tudo que é clube do Brasil, né? Não foi teu treinador? Não chegou a ser teu Não, treinador. mas eu o conheci como jogador, treinador. Um período curto que eu tive em Caxias, lá atrás. Ele foi treinador do Juventude e a gente fez uma amizade lá em Caxias. E o Dalton chegou a treinar aqui em Criciúma, treinou o Próspera aqui, né? Treinou clubes aqui em Santa Catarina também. Muitos clubes aqui. Brusque, Próspera. Depois tem uma história para contar dele também do Paysandu de Brusque, né? E o Dalton me viu no corredor do Beira-Rio e disse: "O que tá fazendo aqui, cara?" Já vi. Eu vim ver esse jogo aqui, essa pelada aqui. Ele disse: "Não, tu tá na Rádio Clube de Salvador, né?" Eu disse: "Não, transmitiu o jogo." "Ah, claro, lógico." E aí tava um burburinho no corredor do Beira-Rio, ali perto da lanchonete ali. O Beira-Rio antigo, então, uma lanchonete lá no meio das cabines, né? Hoje hoje mudou bastante o estádio. E tava um burburinho, uma conversa aiada ali dos colegas falando, não, porque é o projeto novo, coisa e tal, né? E aí o Daltro Menezes, mais o Pedro Ernesto, mais o João Garcia, o Nilton Azambuja, mais uma galera grande lá, que eram da Rádio Gaúcha, alguns, Vianney Cardet, eles tinham montado um projeto na rádio chamado Rádio Sucesso. Um projeto tipo uma cooperativa, assim, sabe? O Pedro montou uma agência de publicidade chamada Promark. Aí lá estavam, que é professor hoje, o Sérgio Rendler. Sei que tem uma galera lá, de alguns intelectuais do rádio e o pessoal do Rádio Esportivo montaram na Rádio Sucesso uma equipe de esportes. E que foi uma revolução no rádio de Porto Alegre, né? Na época, porque era só Guaíba e Gaúcha, né? E eles estavam com aquele projeto fazia um ano já. E o Daltro era um dos sócios do projeto, né? Não estava treinando ninguém, era um dos comentaristas e sócio do projeto, da parceria. E aí o Daltro: "Tu não quer vir embora para Porto Alegre?" Eu digo: "Eu tenho vontade, né?"
Não, aí já chamou o Pedro, aí já chamou o João Garcia, que eu já os conhecia da Copa de 82, lá na Espanha. Ah, mas tu topa vir pra cá? Já, eu topo, não. Qual é que é a situação, né? Aí vim embora, voltei pra... Aí desse jogo a gente foi a Santa Cruz da Serra, fazer o jogo Santa Cruz da Serra, de Porto Alegre fomos pra Santa Cruz, e depois na volta já cheguei lá na Rádio Clube. E não acertei salário, não acertei nada, né? Só acertei com os caras que viriam, né? Sob a tutela... Sabia nem se ia ganhar mais ou menos. Porque eu queria trabalhar em Porto Alegre. Aí vim embora para Porto Alegre. E aí foi o meu começo de rádio em Porto Alegre, foi na Rádio Sucesso. Né? Foi o tempo. Aliás, desculpa, eu estou atravessando a história. Aí o Dalton me convenceu por que eu vim a Porto Alegre. É que a gente está ensaiando no ar, inclusive. Né? Claro. Não, mas é história para lembrar. Assim, eu já disse aqui primeiro que faz tanto tempo. Tu tem uma riqueza de detalhes que eu não teria, sabe? Mas fora outro... E é assim, o que o Daltro falou comigo e o João Garcia? Principalmente o Daltro. Não, nós estávamos no mês de junho, maio, junho, alguma coisa assim, sabe? Não, o dia 1º de setembro, nós vamos sair agora da Rádio Sucesso, todo mundo já sabe. Aliás, essa era a última transmissão da Rádio Sucesso. O projeto estava acabando ali, mas ia migrar para outra emissora. Exatamente. Por isso que me interessou realmente a vir para Porto Alegre. Eu disse, mas não, é rádio difusora, rádio de 50 kW. Os quilowatts se importavam muito naquela época, não. E 50 kW era a força do rádio AM. A rádio difusora AM, que já pertencia à Rede Bandeirantes. Já tinha sido adquirida assim, a rádio como a televisão, o canal 10, a TV difusora. Que era a TV que aqui em Criciúma as pessoas assistiam antigamente, né? Uma delas, né? Era o canal 5 e o canal 10, né? E eu me interessou pela potência da rádio e pela estrutura da rádio. Aí eu voltei, fui a Santa Cruz da Serra fazer o jogo lá em Santa Cruz com a Bolívia. Retornei a Salvador, me acertei com a rádio. Mandei no bom sentido, né? Sim. E as crianças de avião pra Curitiba, que é onde morava minha família. Que a minha vida é toda assim, né? Aqui, outro lá. Ela veio com as crianças. Mas a base era lá, né? A base era Curitiba, né? Sempre, da família, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, minha mãe era viva ainda. E eu voltei para Salvador, né? Fiquei em Salvador, né? Para acertar as pontas com a Rádio Clube, né? Que demorou um pouquinho para receber também. A Rádio Clube não estava numa fase muito boa. E eu vim embora para o sul de carro depois. E a equipe da difusora estreou no dia 1º de setembro de 1985. Na primavera. 1º de setembro de 85. Tu lembra esse jogo? Que jogo foi? Foi a transmissão dupla, inclusive, né? O Pedro Ernesto era Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho. O Pedro Ernesto com o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo em Novo Hamburgo. O comentarista era o João Garcia, o Pedro era o narrador. O repórter era... Acho que era o Paulo Mesquita. E eu no Beira-Rio, a transmissão dupla. Simultânea, né? Um lance a lance. Com o Internacional e Rio Grandense de Rio Grande. Eu acho que eu fui... Com o Dalton de comentarista. Eu acho que em 85 eu fui o último jogo do campeonato. Que eu acho que... Foi o Grenal, né? Não, eu acho que só que o Inter foi campeão antecipado, porque perdeu em casa pro Brasil de Pelotas. Foi o jogo que eu fui assistir, eu acho. Foi. Eu fui assistir, meu pai, meu tio me levaram. E mesmo assim o Inter campeão, porque no outro jogo o Grêmio perdeu. E aí eu acho que o Grenal ficou sem valer nada, né? Pra cumprir tabela. Se não me recordo, esse é o estadual de 85. Então foi esse a primeira vez que eu fui no Beira-Rio. E esse jogo tem, assim, sabe, uma peculiaridade depois do jogo, sabe? Eu fiz uma transmissão muito legal, sabe? Diferente lá para Porto Alegre. Deu um impacto grande, sabe? Havia uma curiosidade sobre a Rádio Difusora. E terminado o jogo em Novo Hamburgo, terminado o jogo em Porto Alegre, aquelas coisas, comentários, coisas e tal. Né? Aí, por telefone, o pessoal, vamos jantar na Cidade Baixa. Tinha um restaurante, eu não lembro o nome agora, e que tinha música ao vivo. Que quem se apresentava nesse restaurante era o Dante Ramon Ledesma. Era o auge do nativismo, né? Sim. E aí nós fomos pro bar. Ali na João Alfredo. Eu jamais vou me esquecer dessa cena, essa é uma cena hilária, né? Estávamos
Eu, o Pedro, o João Garcia, o Mesquita, o Cláudio Cabral e o técnico de som da rádio, o técnico que estava em Novo Hamburgo. E nós de Porto Alegre ficamos esperando ele chegar lá. E tava a música ao vivo, nós tivemos bar lotado, mas tal. Fizemos uma mesa, era um monte de gente lá. E o dono da casa, conhecido do Pedro e do pessoal, né? Era Desgarrados o nome do bar. Desgarrados. Né? Desgarrados. Né? Bem coisa do ativismo. E aí o que aconteceu? Não dava pra conversar. A resenha não tava rolando por causa do volume da música. Som alto. Sim, o Ramon cantava alto, né, com volume, né? Aquele sotaque brasileiro dele, né? E aí o Pedro Ernesto, muito hilário, né? Aí foi no carro, pegou os fones do carro, da técnica, levou os fones pra dentro do... Aí cada um botou um fone, cara. Ficou um negócio estranho pra caramba. O cara veio perguntar, mas porque não é que nós estamos conversando entre nós que não dá pra conversar por causa da música. Quase fomos expulsos dos gauchinhos, né? E aí logo em seguida a rádio... No ano seguinte, virou o ano ali, né? No ano seguinte a rádio virou Bandeirantes. Ele trocou o nome e eu fiz também a primeira transmissão com o nome Bandeirantes, né? Porque aí o Pedro já havia saído, né? Esse projeto ali da Bandeirantes, o primeiro projeto da Bandeirantes, da difusora, no final do ano o Pedro saiu fora e a rádio, ele era terceirizado, e aí a rádio assumiu, o Grupo Bandeirantes assumiu a equipe, né? E aí, na sequência, em maio, por aí do ano seguinte, 86, já, a rádio mudou de difusora para Bandeirantes. E coube a mim fazer a primeira transmissão com o nome Bandeirantes, né? Primeira transmissão também com o nome Bandeirantes lá em Porto Alegre. Ô Mário, e aí, claro, essas transmissões, e quem ainda não acompanhou, no episódio anterior, a gente conta uma história também dessa equipe aí da Bandeirantes sobre a eleição democrática, certo. Enfim. Essa foi mais à frente, né? Quem mais não acompanhou, volta... Porque aqui a história não vai seguir as datas, a cronologia. Né? A gente vai contando histórias aqui do Mário Lima, amigo da galera, conforme elas vão andando. Mas no Rio Grande do Sul, e aí, claro, como você disse, veio lá do Rio Grande do Sul, da Bahia, para transmitir Brasil em Porto Alegre. Tinha, e no Rio Grande do Sul também, com o Grêmio, o Inter, disputando Libertadores, essas competições. Tinha viagens aí pela América do Sul e algumas vezes o futebol ficava em segundo plano, porque, como sempre, a história política da América do Sul, às vezes isso tumultua. Pegou alguma dessas? Pegou uma na Venezuela, foi? Pegou na Venezuela. O Internacional decidiu o título brasileiro, eu fiz o jogo em Salvador. O título brasileiro de 88. 88, que foi no comecinho de 89, né? Foi, o campeonato terminou, o Inter perdeu pro Bahia. Mas não, na verdade foi no mesmo ano a decisão. Não sei se era a Copa União, o que era lá. A moral da história é a seguinte, o Internacional se classificou junto com o Bahia. O Bahia foi campeão. O Bahia foi campeão. Esse campeonato terminou em fevereiro, acho que de 89. Isso. E exatamente. Domingo, o Inter perdeu o campeonato pro Bahia em Porto Alegre. E na quarta-feira começou a Libertadores. Foi mas assim. Mas os brasileiros pegaram... Aí era do grupo com 4, só pra gente contextualizar rapidinho, né? Grupo com 4... E eram 2 do Brasil contra 2 de outro país. E aí pegou Venezuela. O Deportivo Itália e o outro time lá, eu não lembro o nome direito. Daqui a pouco eu lembro. No último episódio eu lembro o nome. Mas aí eu fiz o jogo de Salvador. O jogo de Salvador, o Internacional perdeu o jogo. Abriu o placar na frente, saiu na frente. Chovia muito na Fonte Nova, lotada a Fonte Nova. Teve um episódio que dizem as más línguas que aconteceu no Salvador Praia Hotel. Né, por desacerto no bicho, né, os jogadores queriam um tipo de bicho e a direção determinou outro. Alguns dizem que isso foi relevante, mas eu até acho que não, que o time do Bahia era muito bom, né? Bobô, Charles, né? Bobô, Paulo Miranda, era um timaço. Tanto que era o campeão brasileiro, né? E aí eu retorno para Porto Alegre, e aí o jogo era na... Venezuela. Não, na semana seguinte, o jogo era em Porto Alegre. Era um domingo. Aí terminou 0-0 o jogo. E só que no final do jogo, o Enio Melo, o saudoso Enio Melo, era o chefe de esportes da Bandeirantes. O Enio Melo me chamou e me disse, olha, Mário, tu te prepara que tu viaja amanhã.
Teu passaporte tá em dia? Eu digo, tá. Eles, tu vai pra Caracas fazer os 2 jogos, né? O outro time era o São Cristóvão. O Atlético São Cristóvão. União Atlético São Cristóvão. Que é na terra, na seleção Cristóvão, a terra do então presidente eleito Carlos Andrés Pérez. Para comandar o país. Ele tinha assumido já. Tu vai pra Venezuela, mas tu vai sozinho. E tu tem que ir amanhã de noite. Porque é o que nós conseguimos aqui, porque está determinado que já tinha sido a tabela, né? Só faltava, era Brasil 1 e Brasil 2. Sim. Embarquei, não fui para São Paulo tinha que fazer uma checagem em São Paulo, fui sozinho, né? Eu e Deus, né? Equipamentinho. Cheguei lá, me hospedei no hotel, lá no centro da cidade, na Plaza Venezuela. E eu não conhecia Caracas. E aí pelo táxi, né? Eu quero ficar no centro da cidade. Assim, Plaza Venezuela, muito bueno. Tranquilo. Tá, fui pra lá. Me hospedei lá no Plaza Venezuela. Outros tempos. Que era um hotel mais ou menos assim, 3 estrelas. Né? E no dia seguinte... eu tinha viajado no avião comigo, da Varig. Tinha viajado comigo um casal de músicos. Pernambucanos. Que estavam no Brasil e estavam retornando, cantavam lá o cara muito legal, a mulher muito legal também. Fizemos amizade dentro do avião. E aí eles ficaram de ir no hotel no outro dia. Que aí eu avisei eles que o hotel que eu tava, eles pediram pra eu avisar. Não. E aí me levaram pra almoçar no outro dia. Num restaurante chamado Garota de Ipanema. Que era de um brasileiro, que esse casal conhecia, né? De um brasileiro chamado Jurandir, que foi muitos anos atrás, um carioca, jogar na Venezuela. E ficou por lá abrindo esse restaurante. E o brasileiro tem essa mania, né? Essa mania feia, né? Tu sai daqui, né? E tu chega no outro lugar, tu quer ouvir samba. Em vez de querer ouvir a música. A música deles lá. Mas era legal, tinha feijoada, tinha essas coisas todas. E no restaurante, aí eu perguntei pro cara, eu preciso falar com alguém aí da imprensa. Eu conheço pessoal aqui. Vou ligar, vou chamar. Aí chamou um cara que era do jornal lá. E aí na tabela deles, a chamada do jogo deles, o Brasil era Brasil 1. Não sabia qual era o time. Porque a CBF tinha colocado isso aí, a Sul-Americana tinha colocado o Brasil 1, porque acharam que o Inter ia ser campeão, né? Porque era muito mais time, né? Era Brasil 1 e aí era Brasil 1 contra o Brasil 2, jogaria fora. Jogaria em São Cristóvão, no meio da semana. Eu disse, não, mas tem alguma coisa errada aqui. O Brasil 1 é o Bahia, que foi campeão. Não, é Inter, não. O Brasil 1 é o Bahia, que foi o campeão. E era, eu tinha razão. Aí foi aí que ele chamaram o cara da federação lá, eu fiz amizade com o cara. E aí tava um brasileiro que morava há muitos anos na Venezuela, estava no restaurante e aí veio falar com a gente. Deu uma resenha ali, o Jurandir falou ali, mandou os caras cantar uma música ali. A banda não tava lá ainda, tinha um cara lá que não cantou a música. Sim, aí ouviu aquela conversa, Brasil 1, não, é Brasil 2, não. E aí o cara encostou. Eu vou lá ver o que é isso. Esse cara era vice-presidente da Coca-Cola na Venezuela. Era o cara da Coca-Cola lá. Mas ele grudou na gente, coisa e tal, e ficou ali. E aí conhecemos o cara da federação também, né? Esclareceu-se a dúvida, aí ligaram aqui pro Brasil, né? Eu digo, não, o Inter, inclusive, já está aqui, né? Não, vai chegar o Inter, vai chegar hoje à noite, né? Que era segunda-feira. Que era terça-feira. E o jogo era sexta, em São Cristóvão. Aí esclareceram tudo lá e tudo bem, né? Aí no outro dia fomos almoçar de novo no Garota de Ipanema com esse cara, a convite desse cara da Coca-Cola. Fomos, eu digo eu, né? Sim, era só. E aí estava 3 horas da tarde tomando chopp lá e bebendo, comendo, conversando, jogando conversa fera. Já apareceram mais uns brasileiros aí, dando um pouco o dono do restaurante. Vamos ter que fechar, cara. Mas não, o que houve? Não. Deu tumulto aqui, estourou uma rebelião na cidade aí, no país todo. E aí já me interessou o negócio como jornalista, radialista. Não, é que os motorizados foram todos para a rua no manifesto. E eu digo que são motorizados. Motorizados os motoqueiros, os entregadores, e lá era tudo em cima de moto, né? E a população agora desceu, que é cheio de morro lá também, em Caracas, né? A população, o povo desceu, tá quebrando tudo aí, tudo que é coisa com nome de americano e tal.
Estavam quebrando tudo lá. Tudo que era loja. Tumulto na rua. E aí, aí fui pro hotel, né? E já tava na rua. O que aconteceu? É que o Carlos Andrés Pérez, na campanha, tinha prometido não mexer na questão do petróleo, nos combustíveis. E o primeiro ato dele foi aumentar o valor dos combustíveis. E aí o pessoal saiu pra rua, o que seria configurado depois como Caracaço. Caracaço, esse protesto em aí. 1989. Foram 3 dias. Morreu bastante gente, porque o desabastecimento foi imediato, sabe? E esse hotel que eu estava hospedado, o Plaza Venezuela, bem no centro, nervoso da cidade, é bem no centrão mesmo, né? Essa Plaza Venezuela, né? Onde é o hotel. E o hotel tem até hoje, eu já estava olhando ali nos vídeos ali. E aí eu fiquei no hotel, refém do que acontecia na rua. Porque o centro nervoso da manifestação era na área central. O pessoal dos morros desceu e aí eles saquearam tudo que era loja. Não. Loja de carro importado, os carros mais novos, eles quebravam tudo na rua. Só que a viagem para... Eu tô atrapalhado aqui. Deixa eu voltar, deixa eu fazer uma cronologia aqui. A minha viagem para São Cristóvão foi logo na sequência, depois que eu encontrei esse pessoal no restaurante. Né? Sim. Porque o jogo foi na sexta. Quando você voltou para Caracas, de São Cristóvão, que deu o Caracas. Exatamente. Que tinha o segundo jogo para fazer. Só para colocar ordem na casa aqui. Sim. Né? Porque também, só para entender, geralmente a tabela, eles faziam a tabela, o clube ia para um outro país e jogava com os dois adversários do país. Exatamente. Então jogou a primeira na sexta lá em São Cristóvão. São Cristóvão, né? Jogou na sexta e quando você voltou para o Inter perdeu o jogo lá por 1-0. Para Caracas. Eu fui para São Cristóvão, que é 1.000 quilômetros de Caracas, lá bem na divisa com a Colômbia ali, né? E fiz o jogo lá, o Inter perdeu na sexta-feira à noite. Eu voltei e aí na segunda-feira estourou essa... o jogo seria na quarta ou na quinta, uma coisa assim, não lembro direito também. Ou terça. Tipo... Não, eu acho que o jogo era na terça mesmo. Terça-feira. Aí foi, estourou a confusão. já colocamos a casa em ar. Sim. O Inter ficou hospedado fora da cidade, no Hotel Parque lá. E eu voltei pro Plaza. Eu nem tinha fechado a conta. Né? E fiquei no Plaza, e aí estourou, e aí no segundo dia, na terça, o movimento estourou, e na quarta ele engrenou. Que foi quando começaram a matar gente nas filas lá do supermercado, e gente invadindo o supermercado. E aí o abastecimento na área central acabou também. No meu hotel ali durou 2 dias. Aí nem água tinha mais. Entendi, e tu não podia sair do hotel, não, que decretaram estado de sítio. Corria risco aí com tu podia sair até às 5 horas da tarde. Depois disso era... E teve o segundo jogo? Chegou a ter? Sim, aí nós fomos ficando ali, aí no quarto dia que eu estava ali, e aí eu virei correspondente da Bandeirantes. Sim, aí também eu já ia chegar nessa história. De Porto Alegre e da Rede, né? Da Rede. E da Rede. Até que depois, um mês depois, quando eu voltei a Porto Alegre, essa história toda aí, um dia me chamaram no financeiro da Bandeirantes, falaram, tem que assinar um recibo. Recibo de quê? Coisa que nunca tinha me acontecido. Não, os boletins que tu passou para a Bandeirantes de São Paulo. Eles iam pagar. Eles já mandaram nós pagar aqui. É a Rede, né? Aham. Uma grana que eu não contava, né? Foi uma grana boa até lá. Sim, pois é. Deu pra recuperar. Aí, cara, eu fiquei naquela situação ali, aí não tinha mais comida, né, nos restaurantes na volta ali. Aí eu conversei com um cara. Liguei lá pro hotel do Inter lá. Aí falei com o seu Carlinhos Durante, que era o sogro do Assis. O filho dele viria casar depois com o Assis. E era o supervisor do Internacional, um cara muito legal, sabe? Eu digo, a coisa tá ruim aqui. Eles, não, faz o seguinte, dá um jeito de vir pra cá. Que aqui tá tudo tranquilo, eles estavam fora da cidade, já com toda a segurança. Aí eu consegui ali, falei com um baixinho daqueles ali, né? Que tinha um negócio, eu vi que era um sargento. Aí expliquei a situação pra ele. Expliquei a situação, né? E todo mundo sabia que o Internacional tava lá na cidade. Aí ele conseguiu um táxi para me levar, para eu poder sair, né? Para sair de Caracas, do centro. Aí ele me levou até, sabe, botou uma viatura na frente do táxi. Aí quando clareou um pouquinho, que o conflito mesmo estava na área central. Né? Aí eu fui lá pro hotel, fiquei lá, o Abel Braga, o treinador, aí ficamos lá até o dia do jogo. Um dia antes do jogo.
Antes do jogo, no dia anterior, nós fomos, e aí já tinha acalmado a situação um pouquinho, sabe? Já dava para sair, o conflito já estava mais ou menos sob controle. Ainda tinha os nichos, né? Aí nós fomos no estádio, que era o estádio lá da universidade, para ver a situação do estádio, né? Porque a gente tinha notícias que tinham soltado lá, tinham depredado parte do estádio. Fomos lá, falamos com... E o cara da federação junto. Um cara gente fina pra caramba. Chegamos lá e o administrador do estádio, não tem condição, cara. Não tem condição. O jogo está determinado, vai ser com portões fechados, né? Mas já naquela época não tinha muito público no futebol da Venezuela, não, né? Porque o esporte número um deles, basquete, beisebol e futebol sempre foi... eu acho agora que a Copa com 48 times, talvez eles vão chegar na Copa do Mundo, mas assim, sempre foi muito difícil para eles agora, futebol, né? Ultimamente eles produziram bastante jogadores, né? Mas sempre foi muito... Nessa época era fraco. Aí no estádio não tinha condição de transmissão, porque se tendo uma bomba lá na área de imprensa ali, tinha o quadro ali, tinha danificado. Eu digo, e agora? Aí no hotel de noite nós estamos lá conversando, né? E aí o cara da Coca-Cola sempre junto, né? Sempre junto. Gente boa pra caramba. Aí tá eu, o Haroldo Souza, tava... O pessoal que tava lá na época era... Pela Rádio Gaúcha tava o Zé Aldo Pinheiro e o Macedão. Pela Rádio Guaíba era o Haroldo e o Macedo. E na Rádio Guaíba, o Zé Aldo Pinheiro e o Rec. E eu solito no máximo. Fomos lá, não deu, íamos fazer o quê? Aí o cara da Coca-Cola me chamou no cantinho. Eu conheço o presidente da Antel. A Antel era a Embratel deles lá. Aí eu digo, puxa vida, cara. E aí, não, a gente consegue falar com ele, mas é bem cedinho. Que era a data do jogo. Aí levantei cedito no mar, fomos lá, o cara nos recebeu, que tinha marcado, né? A hora que eu comecei a falar com ele, veio a secretária dele. Senhor, é de Brasil? E, não quero falar. Aí eu perguntei pra ela, mas quem é? É senhor Ranzolin, de Rádio Gaúcha. Por telefone, tinha alguém no telefone, o Ranzolin no telefone. O Ranzolin no telefone, querendo falar com o presidente da Antel. O Ranzolin era sim. cobra criada, né? E aí, não, passa aí que eu falo com ele. Eu digo, alô? Ele, quem tá falando? É o Mário Lima. Como assim? O que tu tá fazendo aí dentro? Você tá onde? Tô na sala do presidente da Antel. Ah, mas você tá aí, né? Como é que você chegou de Ranzolin? Isso não importa como é que eu cheguei aqui, né? Eu vim aqui, o cara me recebeu aqui, eu tô conversando com ele. E ele, qual é a situação? Aí ele disse que não dá nenhuma garantia, a única coisa que ele pode fazer, ele pode, de emergência, porque as viaturas, o pessoal, os veículos identificados, que Antel, enfim, as estatais lá, estavam sendo depredados também. Exatamente. Aí ele tá me dizendo aqui que ele consegue botar uma linha lá. Não, como é que vai ser essa linha? Bom, essa linha é minha, né? Eu tô aqui, né? Essa linha é minha, né? Eu vou transmitir. Ele, não, mas não dá. E ele sugeriu, não. E eu gostei da ideia, sabe? Fazer um pool. Vamos fazer um pool das 3 emissoras, né? Eu digo, como assim? Não, cada uma faz 15 minutos, né? E a de uma sai na outra e sai em todas, né? Aí eu digo, eu não posso decidir isso, Ranzolin. Mas eu sei quem pode decidir, cara. Eu não sou dono da linha nem nada, se tu conseguir liberar a linha, eu vou ficar quieto, né? Mas eu falo com o Enimelo. O Enimelo é o meu chefe, né? É o diretor da Bandeirantes. Se o que ele determinar, pra mim tá ótimo. Ah, não, com o Enimelo não vai haver problema, então vamos conversar, né? Eu digo, bom, eu tô indo lá que o jogo era às 11 horas da manhã. Eu tô indo lá. Eu sei que o teu pessoal lá vai pra lá também, sabe? Só que só tem essa linha, né? Aí chegou lá no estádio. O Eno me deu. Aí eu liguei pro ele, né?
O Enio não. O Enio não. A linha é nossa. Não, a linha é tua. Eu não posso fazer isso aí, Mário, porque, poxa vida, nós estamos numa briga aqui, lutando por audiência. Aí eu ainda falei pra ele, digo, olha, nós somos o terceiro lugar no Ibope, né? Os 15 minutos que eu vou narrar, que nós vamos narrar no primeiro tempo e os 15 no segundo, num pool, pra nós vai ser super importante. Vamos valorizar o nosso comercial, mas ele não, essa é a nossa chance de fazer a transmissão sozinho, né? Moral da história, ninguém transmitiu. Não deu certo. Chegamos lá, ficamos lá no Pra estádio. fechar o que nós temos também tá acabando. E aí é o seguinte, nós conseguimos, o cara do estádio conseguiu nos botar no ar aos 30 do segundo tempo. Bah, que jornada. Aí botou às 3, né? Conseguiu botar às 3, né? E nós estávamos chegando, cara. Nós estávamos chegando em Porto Alegre, alô estúdio, mas não tinha resposta, porque não tinha retorno. Não tinha retorno. E tu não sabia. Como é que eu descobri que nós estávamos chegando? Eu saí do lado de fora do estádio, tinha uma senhora no portão, ali, senhora, um telefone? Sim, o que passa? Eu preciso falar com o Brasil. Lhe alcanço $50. Eu disse, claro. Eu tinha dia de diário e essa. E liguei, né? Liguei, atendeu o Jorge Estrada. Bah, cara, por que não tá... Eu digo, cara, a gente não tem contato, não sabe... Não, tá chegando todo mundo aqui, as 3 rádios estão chegando, cara. Narra aí que vai chegar. Volta lá na posição lá e eu tava com os equipamentos ligados tudo. E entra no ar, cara. Conta até 3, entra no ar. E assim foi. Aí eu voltei, aí avisei os outros, né, cara? Foi. É questão de caráter, não? Eu cheguei a avisar os caras, tá todo mundo chegando, entrar no ar e deu. Entramos no ar na mesma hora, aos 24 do segundo tempo. E ainda pegamos o gol do Inter. Que ganhou daí. Essa aí, ó, a segunda partida. Não, empatou. Tava perdendo. Ixi. Ele trouxe 1 ponto só. 1 ponto da Venezuela. Brincadeira. Todo esse trabalho pra cobrir 1 ponto do jogo. Faz parte, né, Mário? Faz parte. Mário, pra esse episódio não temos mais tempo. As próximas histórias da Venezuela e de outras histórias do amigo... Vamos contar mais rápido, Lima, então, com menos detalhes. A gente vai contar... Não tem problema de detalhe, mas é essa... Acho que a plataforma. A plataforma e o nosso ouvinte quer detalhes, sim, das histórias, sem dúvida nenhuma. Mário, mais uma vez, muito obrigado, viu? Legal. Pela tua participação, por estar contando, compartilhando com a gente aqui nossas histórias. Para o nosso ouvinte espectador, fica o convite para compartilhar, para acompanhar a gente em todas as nossas plataformas. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast O Amigo da Galera. Mário Lima, o Amigo da Galera. Um abraço. Isso aí, 2023 é longo, tem bastante tempo pra gente falar. Né? Sem dúvida nenhuma. Um grande abraço. Abraço. Tchau. Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o Amigo da Galera, com Rafael Matos.